E aí, pessoal? Acho que todo mundo já se pegou pensando pelo menos uma vez. Será que a gente consegue vencer a morte? Essa busca pela imortalidade ela é antiga, né? E hoje a gente vai mergulhar a fundo nisso, explorando o que a ciência brasileira tem a dizer sobre o assunto. É um tema que fascina, né? A gente tem aqui vários estudos, pesquisas, artigos de revistas brasileiras, tipo a Veja Saúde, a Engenharia mostrando como o Brasil está participando dessa discussão global. Exato. E preparem-se porque a gente vai desvendar a criogenia, o upload da mente, o transhumanismo, tudo isso para tentar entender se de fato a gente pode driblar a morte e viver para sempre. Coisa complexa, né? Cheia de nuances. Mas antes de começar a viagem, imagina só. Se a gente pudesse acordar daqui a séculos, será que a gente ia querer? Acordar em um mundo completamente diferente. É de arrepiar. Para começar, vamos falar da criogenia. Isso. Basicamente é congelar um corpo a temperaturas super baixas, na esperança de revivê-lo no futuro, né? É como se a gente apertasse o pause na vida, esperando que a ciência um dia encontre o play, né? Que loucura! E a engenharia descreve esse processo todo, né? Descreve, é incrível. Primeiro, o corpo é resfriado, tipo num banho de gelo. Ah, tá. Depois o sangue é substituído por uma solução para conservar o corpo. E aí ele é armazenado em nitrogênio líquido a neco 196 graus Celsius. Nossa. Parece coisa de filme. Mas me fala uma coisa, por que armazenar um corpo de cabeça para baixo? Isso é um detalhe que pouca gente sabe. É para proteger o cérebro, que é o órgão mais importante no processo. Se por acaso tiver algum problema no meu tanque de nitrogênio, a cabeça, por estar embaixo, continua submersa, garantindo a preservação do cérebro. E nossa, que interessante. Eles apostam tudo no cérebro, na mente, na consciência. Mas e aí essa técnica funciona mesmo? A gente volta à vida depois de congelado? Boa pergunta. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém que foi congelado voltou à vida. E a Veja Saúde aponta vários obstáculos científicos para isso. Who's my bula? Um deles é a barreira hematoencefálica. Ela protege o nosso cérebro de substâncias nocivas, mas também impede que a solução conservante atinja todas as células do cérebro durante a criogenia. Ou seja, mesmo que a gente preserve o corpo, não tem garantia de que o cérebro fique intacto com todas as memórias. É isso aí. E tem outro ponto. A gente ainda não sabe exatamente como as memórias são armazenadas no cérebro. Imagina só, a pessoa volta à vida, mas não se lembra de nada. Da sua vida, das suas experiências, tipo uma folha em branco. Seria assustador. Totalmente. E a Veja Saúde cita o caso da Anna Baginholm, uma esquiadora que sobreviveu depois de 80 minutos debaixo d'água gelada. Ela sobreviveu. Mas teve danos neurológicos sérios, né? Irreversíveis. Exato, é de pensar, né? Se ela, que ficou congelada por um tempo relativamente curto, sofreu esses danos, imagina um corpo congelado por décadas, séculos. Pois é. As chances de ter danos cerebrais durante o congelamento e o descongelamento são altíssimas. E mesmo assim, tem gente que aposta na criogenia, né? Tem. A crença na possibilidade de uma segunda vida no futuro é forte. As pesquisas mostram que já existem mais de 350 corpos ou cabeças congeladas esperando para serem revividos. Caramba, parece filme de ficção científica. E tem gente famosa nessa lista. Tem. O Ted Williams, jogador de beisebol, por exemplo. E essa aposta na imortalidade, pelo que eu vi na Veja Saúde, custa caro, né? E como? A Veja Saúde fala em $200 mil. Uhum. Por enquanto, a criogenia parece ser só para quem tem muito dinheiro. Realmente, a criogenia ainda parece mais uma promessa do que uma realidade. E se em vez de congelar o corpo, a gente transferisse a nossa mente, a nossa consciência para um computador, tipo um upload da mente, né? Exatamente. E o Canaltech explora essa possibilidade. A ideia é criar uma cópia digital do nosso cérebro com todos os neurônios, sinapses, conexões e transferir tudo para um sistema computacional. Seria tipo viver para sempre dentro de um computador. Que doideira. Mas me diz, essa cópia digital seria realmente a gente ou só uma réplica? Essa é a grande questão filosófica do upload da mente, né? Será que a gente consegue replicar a consciência, a alma, em um sistema digital? Ou seria só uma simulação? A gente está questionando a própria natureza da existência humana, né? Com certeza. E o Canaltech propõe um exercício de reflexão. Imagine que você pode trocar de mente com outra pessoa ou trocar de corpo. Qual dessas opções você acha que manteria sua identidade? Nossa, é de pensar, né? O que nos define? Nossa mente, com todas as memórias, experiências, ou o nosso corpo físico? E essa discussão nos leva para um terreno complicado, cheio de incertezas e dilemas éticos. Afinal, se a gente começar a brincar de Deus com a tecnologia, quem garante que não vamos criar monstros no processo? É como na história do Frankenstein, né? A busca pela imortalidade pode acabar nos levando por caminhos perigosos. Sem dúvida. E essa busca pela transcendência humana é o que move o transhumanismo, né? Usar a tecnologia para melhorar nossas capacidades físicas e mentais, buscando um novo patamar evolutivo. E o EcoDebate menciona o Aubrey de Grey,
que acredita que a primeira pessoa a viver 150 anos já nasceu. Para ele, o envelhecimento é uma doença que a ciência pode curar. Uau, é uma visão bem otimista. Mas será que a gente realmente pode vencer o envelhecimento e a morte? Um estudo da Nature sugere que a gente tem um limite biológico por volta de 115 anos. E tem um dado preocupante no artigo da PNAS. As taxas de mortalidade nos EUA estão aumentando, principalmente entre pessoas de meia idade. Isso mostra que, mesmo com a medicina avançada, tem outros fatores que influenciam nossa longevidade. Verdade. As condições de vida, a desigualdade social, os hábitos de saúde, tudo isso impacta na nossa expectativa de vida. Não dá para ignorar isso na busca pela imortalidade. Ou seja, a gente precisa ter uma visão mais ampla, que vá além da tecnologia, para entender a vida e a morte. Mas no fim das contas, a imortalidade seria algo bom. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A imortalidade nos faria repensar o significado da vida, a nossa relação com o tempo, a nossa identidade. Será que a gente está preparado para lidar com as consequências de uma vida sem fim? Essa é a grande questão. A imortalidade pode ser um sonho ou um pesadelo, depende de como a gente encara essa possibilidade. E para te ajudar a pensar sobre isso, a gente trouxe algumas ideias, histórias que exploram a busca pela imortalidade. Preparem-se para uma viagem no tempo, na ciência, na filosofia. Sabe, pensando nessa busca toda pela imortalidade, me impressiona como a gente sonha em viver para sempre, mas ao mesmo tempo se pergunta se seria bom mesmo, né? Parece que tem uma briga dentro da gente, né? Entre desafiar os limites da natureza e o medo do desconhecido. Total. E essa divisão aparece nas diferentes formas de tentar alcançar a imortalidade, né? É verdade? A criogenia, por exemplo, tenta preservar o corpo físico, enquanto o upload da mente aposta na digitalização da consciência. Mas será que essas tecnologias, sozinhas, respondem às grandes perguntas sobre a vida, a morte, a alma? E a gente tem que lembrar que tecnologia, por mais avançada que seja, é só uma ferramenta, né? A gente precisa de um debate maior, que vá além da ciência, incluindo a filosofia, a ética, a espiritualidade, para entender as implicações da imortalidade. Com certeza. Não podemos ter só uma visão tecnológica. Temos que questionar valores, crenças, impactos sociais e psicológicos de uma vida sem fim. E aí vem a pergunta, né? Que tipo de imortalidade a gente busca? Uma imortalidade individual só pra gente? Ou uma imortalidade coletiva, pela humanidade inteira? E se a gente conseguisse a imortalidade individual, o que aconteceria com o corpo? Ele deixaria de existir. E se a gente transferisse a mente para um computador, teríamos duas consciências. Qual delas seria verdadeira? Nossa, é muita coisa pra pensar. E como a gente lidaria com as questões práticas, né? Um mundo onde ninguém morre, superpopulação, desigualdade social ainda maior, com ricos imortais e pobres mortais. Pois é, seriam desafios gigantescos. Imagina, um mundo onde as pessoas param de morrer. Que impacto na cultura, nos valores, nas instituições? A morte, de certa forma, é um motor de mudança, né? Ela impulsiona a evolução da vida, abre espaço para o novo, nos faz dar valor a cada momento. Exatamente. A gente aprende a viver com intensidade, a buscar o sentido da vida, a construir um legado para as próximas gerações. Mas e se a gente tirasse a morte da equação, será que a gente não perderia a motivação para viver, para criar, para amar? A vida viraria um tédio sem fim. É uma possibilidade, né? A imortalidade poderia nos prender num limbo existencial. E a gente teria que lidar com a parte psicológica, né? Viver por séculos, milênios, vendo quem a gente ama envelhecer e morrer, enquanto a gente continua igual. Nossa, que peso! Seria um fardo psicológico enorme. E a solidão, o tédio, a sensação de que a vida perdeu o sentido. Imortalidade pode ser um presente ou uma maldição, depende do ponto de vista. Mas e se a gente encontrasse um meio termo? Uma forma de ter uma vida longa, mas sem perder a nossa humanidade? Seria o ideal, né? Mas como achar esse equilíbrio? É a pergunta que fica, né? E a gente precisa começar a pensar nisso agora, antes que a imortalidade chegue de vez. É verdade. A gente precisa se preparar para o futuro, para os desafios e as oportunidades que a busca pela imortalidade traz. Mas, em vez de tentar viver para sempre, a gente se concentrasse em viver o presente da melhor forma possível. E se a gente buscasse a imortalidade, não na tecnologia, mas nas nossas ações, ideias, no legado que deixamos para o mundo. Através da arte, da ciência, da filosofia, do amor. Deixando uma marca positiva, inspirando pessoas, contribuindo para a evolução da humanidade. É uma imortalidade que a gente pode ter agora sem depender de avanços tecnológicos. E que pode ser muito mais gratificante do que uma vida eterna e vazia. Porque, no fundo, a verdadeira imortalidade não está no tempo que vivemos, mas na qualidade das experiências, das conexões que criamos, no impacto que causamos no mundo. É uma busca que vale a pena, não importa quanto tempo a gente tenha nesse planeta. E você? O que pensa sobre tudo isso? Qual a sua visão sobre a imortalidade? Conta pra gente. Queremos ouvir sua opinião.
E para te ajudar a refletir mais, fica uma última pergunta, inspirada no documento Imortalidade, Homem-Máquina PDF. Se a gente conquistar a imortalidade, seja biológica ou tecnológica, O que aconteceria com a nossa ideia de alma? Ela se tornaria ultrapassada? Ou encontraria novas formas de existir? e se a gente descobrisse que a alma é muito mais complexa do que imaginamos? E que a imortalidade vai além do tempo a uma questão de transcendência. Deixe sua mente viajar por essas ideias e encontre suas próprias respostas. A busca pela imortalidade é fascinante, cheia de mistérios e desafios, e a gente mal pode esperar para ver o que o futuro nos reserva. Nossa, depois dessa viagem toda, o que mais me marcou foram as perguntas, né? A gente começou buscando respostas, né? A gente acabou encontrando mais perguntas ainda. É isso aí. E acho que essa é a beleza de tudo isso. A busca pela imortalidade nos faz questionar a vida, a morte, o que nos torna humanos. Exato. E a ciência está avançando rápido, né? Buscando formas de viver mais, de ir além da biologia. Totalmente. Mas será que só a tecnologia consegue responder às grandes questões da imortalidade? Não, a gente precisa ir além da ciência, buscar respostas na filosofia, na ética, na espiritualidade. É um diálogo mais amplo, né? Com diferentes áreas do conhecimento, diferentes perspectivas. Com certeza. E a gente precisa ter essa conversa, né? Como indivíduos, como sociedade. Porque a imortalidade, se um dia acontecer, vai mudar tudo. Imagina um mundo onde as pessoas não morrem mais. Como isso impactaria a cultura, os valores, as instituições? Seria um mundo completamente novo. E a gente precisa se preparar para isso, para os desafios, para as oportunidades. E a responsabilidade com as futuras gerações, né? Que futuro a gente quer deixar para os nossos filhos, netos? Um futuro sem morte, mas a que custo? A busca pela imortalidade não pode ser irresponsável, sem pensar nas consequências, nos riscos, nos dilemas éticos. E a gente precisa reconhecer que não tem todas as respostas, né? A gente está só começando a explorar essa nova fronteira da existência. E a gente convida para continuar essa jornada com a gente. A busca pela imortalidade é fascinante e a gente mal pode esperar para ver o que o futuro nos reserva. E quem sabe, no final, a gente descubra que a verdadeira imortalidade não é viver para sempre, mas deixar um legado que inspire as pessoas, que faça diferença no mundo. Um legado que continue vivo, mesmo quando a gente não tiver mais aqui. A verdadeira imortalidade está naquilo que vai além do tempo, do espaço, da nossa existência física. Nas nossas ideias, ações, conexões, no impacto que a gente causa no mundo. E essa imortalidade a gente pode alcançar agora, no presente, através das nossas escolhas, dos nossos valores, da nossa forma de viver. Então vamos lá. Vamos viver uma vida que vale a pena ser lembrada, que inspire as próximas gerações. Porque, no final das contas, a gente não sabe quanto tempo tem nesse planeta. Mas a gente pode escolher como viver esse tempo. E a gente pode escolher deixar um legado que faça nossa história valer a pena. E aí o que você escolhe?